noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre a Boa Nova, sobre os seus ensinamentos. Estamos em momentos difíceis, de provações individuais, coletivas. Então, o Evangelho de Jesus nos ajuda, nos dá um roteiro para prosseguirmos com mais equilíbrio, não é verdade? Vamos dar as boas-vindas aqui para o Arley, a Jacinta, Edith, Roseli, me parece Ricardo, Ricardo, Leonora, Ormenzinda. Boa noite para todos. Aloísio. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal do coral entrar, gente. Boa noite. A Luísa está dizendo aqui boa noite a todos, Boa noite. Vamos aguardar só um minutinho para o pessoal do coral entrar. Ana Lúcia, Romilda, Túlio, João Paulo, Angelina, a Rose, Poliana, me parece que é Lu Guimarães. Boa noite a todos, gente. Vamos aguardar só mais um momentinho o pessoal do coral entrar. A Jaina, Cássia, a Laila. Boa noite a todos. Só um minutinho que o pessoal do coral já vai entrar, gente, para tocar e cantar para a gente. Depois nós começaremos o estudo.
cantar cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para vir em tudo eu vejo Deus. Deus olhar agradecido do homem faminto que ajudei num pequeno copo que chamou me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer. Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham e falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer. Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida. A flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor dessa amizade há de florescer para sempre. Pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Sei que a flor dessa amizade há de florescer para sempre. Pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer. Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer. Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Estes momentos de paz que sentimos aqui em vibrações fraternas.
Tchau, boa noite. Pessoal, boa noite. Graças a Deus estamos mais aqui, uma noite de sábado, para falarmos do Evangelho do Cristo, do Evangelho de Jesus. Esse código divino, esse código universal que Jesus veio trazer para nos direcionar, para que nós possamos direcionarmos para o melhor caminho. O caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da paz. É tão difícil de nós entendermos esses ensinamentos, muito difícil de nós entendermos, por causa ainda da nossa ignorância espiritual. Porque, como o próprio Cristo disse, que o ser humano, o homem, ele é mais ignorante do que mau. Porque, na realidade, como disse André Luiz numa mensagem, o mal não existe. O mal é o bem mal interpretado. Então, filosoficamente, o mal não existe. Existe, sim, a ausência do bem. Então, na essência, todos nós somos bons. Na essência, todos nós somos luz. Todos nós somos amor. Todos nós somos caridade. Na essência, nós temos este potencial dentro da gente. Como uma sementinha de laranja contém ali o germe de uma laranjeira. Basta o tempo para plantá-la, né, cultivá-la, né, com carinho, com os nutrientes necessários, e o tempo para que ela chegue uma grande laranjeira. Então, nós somos essas sementinhas divinas. Somos essas sementinhas criadas, né, fomos criados por Deus, pelo amor divino, para chegarmos a essa perfeição. E Deus, na sua sabedoria, nos deixou passar por todos esses processos. Deus poderia nos ter criado anjos, morando no paraíso, mas não criou. Ele nos criou simples e ignorantes, essas sementinhas, para chegarmos à luz maior, para chegarmos à perfeição. Então, existe um processo todo de evolução para que nós conquistemos estes valores, para que nós burilemos as barreiras, os obstáculos que existem dentro de nós. Então, Deus não poderia, na sua bondade, realmente criar o mal, não é? Seria inconcebível, né, na nossa percepção ainda muito pequena, na nossa pequenez, na nossa inferioridade ainda, nós entendemos um Deus que criou o mal, que criou o crime. Não. Deus só criou o bem, o amor. Não, através do nosso livre-arbítrio, nós desviamos deste caminho. Desviamos do caminho correto, do caminho da paz, do caminho do amor, do caminho do equilíbrio, por ignorância, a maioria das vezes, por ignorância. Porque o processo que nós saímos do animal para o reino nominal é um processo que foi demorado, delicado, para chegarmos à razão, para o raciocínio contínuo, pensamento contínuo. Demorou milhões e milhões de anos. Então, é um processo, Então, na medida que nós despertamos para a razão, fomos despertando gradativamente, não foi de um dia para outro. Nós despertamos para a razão gradativamente. E na medida que nós fomos despertando gradativamente,
Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, ele deixou o livre-arbítrio para que nós, filhos dele, pudéssemos escolher os caminhos. Então, quando nós éramos muito primitivos e nós pegamos no espinho, nós percebemos que aquilo ali era ruim, não era bom. Que aquele arbusto ali machucava. Então, de uma próxima vez que nós passamos ali, nós já demos volta. Peraí, se eu colocar a mão ali, eu machuco. E diz também que aconteceu em todas as áreas, com o próprio fogo, com as coisas quentes, né? Colocamos a mão e percebemos que era quente, que doía, que machucava. Então, de uma próxima vez, a gente não colocou a mão, não é? Então, fomos aprendendo gradativamente com as experiências. E a sociologia tem um pensamento que é muito interessante, que a sociedade influencia o indivíduo e o indivíduo influencia a sociedade. Então, nós estamos sempre sendo influenciados pelo meio, sempre exortados, estimulados, né? Às vezes bloqueados pelo meio. É uma condição do nosso processo de evolução. Estamos sendo sempre influenciados. E nós influenciamos constantemente, através de sentimentos, pensamentos, palavras, ações. Estamos influenciando outras pessoas. Então, nós nascemos para viver em sociedade. O próprio Livro dos Espíritos tem as leis morais, existe a lei de sociedade, que o ser humano nasceu para viver em sociedade. Nós não nascemos para vivermos isolados, vivemos para conviver. Né? Nascemos, estamos aqui para aprendermos a conviver. O Divaldo Franco, uma vez no seminário, ele comentando que ele já viajou por diversos países, dezenas de países, mais de 60 países, fez milhares de conferências e um trabalho enorme lá na Bahia, que ele edificou, né, junto com o Nilson, uma equipe. Perguntaram para ele qual que é o problema que ele encontrou, por onde ele passou, pelos caminhos que ele passou. Ele disse que o problema maior que ele encontrou foi relacionamento. Os problemas maiores nossos é na área do relacionamento. Não é? Porque nós nascemos para vivermos em sociedade. Nascemos para aprendermos a conviver. É aquela história dos porcos espinhos. Que tinha uma manada de porcos espinhos durante uma era glacial. E eles conviviam juntos. Mas, com o tempo, eles perceberam que os espinhos de uns feriam os outros. E os espinhos dos outros feriam eles. Então, foi machucando muito, eles se sentiram muito machucados. E o que aconteceu? Eles afastaram. Cada um foi para um lugar, para evitar aquela dor, para evitar aquele sofrimento. Mas, durante essa era glacial, é muito frio, claro, alguns foram morrendo, outros foram ficando muito debilitados. E foi realmente foi uma baixa muito grande naquela manada. Então, eles perceberam que eles precisavam voltar. Então, eles voltaram, aquela manada voltou para uma caverna que eles viviam, mas só que eles não ficaram tão próximos. Eles ficaram com uma determinada distância entre eles para não se ferirem, para não machucar um ao outro. Mas uma relativa distância que o calor vital de um socorria o outro, protegia o outro, e vice-versa.
Então, assim, eles conseguiram superar aquela era glacial, aquele frio intenso. Eles conseguiram superar. É um exemplo para todos nós, é um ensinamento grandioso para todos nós, porque nós temos muitos espinhos. O próximo tem muitos espinhos. Porque às vezes nós achamos que é só o outro que tem espinho, só o outro que nos machuca, só o outro que nos ofende, só o outro que nos agride. Mas nós também temos espinhos. E nós agredimos, às vezes sem perceber, né? Ferimos muito, às vezes sem perceber, sem intenção, por causa da animalidade nossa ainda, às vezes nós ferimos. E somos feridos. Então, o que acontece? Nós precisamos aprender a conviver. Conviver de uma maneira que nós ferimos menos e somos menos feridos. Mas não abandonar, não fugir das situações, das coisas. Né? Como nós até estamos sendo intuídos a comentar na reunião passada sobre as nossas fugas, né? Então, não podemos fugir, precisamos aprender a conviver. E a conviver de uma forma melhor. Mas são os desafios muito grandes para a gente conviver de uma forma melhor. E nós percebemos o próprio Cristo, o governador espiritual do planeta. Ele não conviveu com o imperador romano da época. Ele não conviveu com Herodes. Ele não conviveu com Pôncio Pilatos. Ele não conviveu com muitos e muitos romanos da época. Ele teve algum contato com algum romano, aquele romano que a filha estava adoentada, aquele romano com muita fé. Ele fala para o romano, a sua filha foi curada por causa da sua fé. Então, ele tinha esses contatos, às vezes, com os dominadores ali, mas ele escolheu 12 pessoas para conviver na intimidade sua, 12 amigos. E mesmo assim, um amigo não entendeu. E na hora suprema, todos fugiram. Jesus ficou só, mesmo escolhendo aqueles amigos mais preciosos, né, mais queridos. E claro que depois eles seguiram os exemplos do Cristo. Né? Eles confirmaram, eles validaram os ensinamentos, as palavras do Cristo, o direcionamento de Jesus, eles validaram, eles prosseguiram. Mas, no momento supremo, eles vacilaram. Eles vacilaram, o próprio Simão Pedro. Então, nós não precisamos, aprendemos isso com a espiritualidade. Nós não precisamos conviver com pessoas que nos fazem mal, que nos jogam num precipício. É claro que temos parentes, são colegas de trabalho, né? Tudo que a gente precisa conviver, nós vamos fugir. Tal. Mas não precisamos escolher, às vezes, a companhia que nos vai ferir, que nos vai magoar. Não precisamos. Mas é claro que nós precisamos buscar simpatias que nos fortaleçam, como o próprio Cristo fez. É claro, gente, nós temos que entender que nós temos muito desafetos do passado que nós precisamos conviver. É diferente, não é? Tem desafeto, nós precisamos conviver. Às vezes, usamos a expressão, o nosso anjo de guarda não combina com o outro. Né? Não é o nosso anjo de guarda. É a nossa sintonia que não bate com a sintonia do outro. E a sintonia do outro não bate com a nossa sintonia. Nós não temos afinidade. Mas, às vezes, precisamos conviver. Nós precisamos entender isso, para a gente não fugir. Né? Eu tenho um relacionamento ali difícil, eu vou fugir. Aí tem outro difícil, eu vou fugir. Não, não é isso. Né? Mas, geralmente, quando a pessoa vai passear, por exemplo, ela vai escolher uma companhia que ela tem afinidade, que ela pode escolher. Então, a gente percebe isso, o Cristo, ele escolheu para conviver
na intimidade, 12 pessoas, né, na intimidade. Mas ele não abandonou todos nós, não abandonou os centuriões romanos, ele não abandonou os próprios governantes, ele respeitou os próprios governantes. Então, é uma arte realmente nós convivemos com essa realidade. Por quê? Às vezes, correntes filosóficas, psicológicas, não, você tem que ser feliz, né? Você tem que não aceitar nada que as pessoas te falam, né? Você tem que desabafar, tal. Mas aí nós entramos na questão da renúncia. É muito delicado aí né, o limiar para a gente entender isso aí. Né? É um desafio mesmo. É um desafio, é um processo que nós buscamos intuições, né, inspirações, para a gente entender, né, qual caminho tomar, qual lugar nós devemos nos posicionar. Né? É um desafio muito grande. Mas, voltando agora ao que nós falamos, a questão da intuição e inspiração, em determinados momentos, ele falou dos fariseus, ele falou dos saduceus. Né? Outras vezes ele disse raça de hipócritas. Né? Por quê? Não é Jesus, ele não condenava o pecador. Ele não condenava, mas ele mostrava o pecado, o erro, né? Não o pecado, mas o erro, né? Ele mostrava. Por quê? É uma questão de educação, educar valores, educar sentimentos, essa educação que nós precisamos trabalhar. Né? Porque se a sociedade influencia a gente e nós influenciamos a sociedade, é fundamental que, através dos nossos relacionamentos, nós vamos crescendo, nós vamos melhorando, nós vamos edificando, né, dentro da gente esse reino que Jesus prometeu, através dessa convivência. Por quê? Nós chegamos no plano espiritual e fazemos um balanço do que nós fizemos na atual encarnação. Onde nós erramos, onde nós acertamos, onde nós falhamos, nós fazemos um balanço. Geralmente assim com a maioria. Depois, nós, após, muitas vezes, às vezes tem que extirpar, né, a sentimentos ruins dentro da gente, tal, desequilíbrios, tudo. E depois a gente faz esse balanço. Depois desse balanço, a gente vai estudar mais, a gente vai preparar mais. Para quê? Para uma nova encarnação. Para reencarnarmos de uma forma melhor, acertarmos mais e errarmos menos. Depois voltamos para o plano espiritual e acontece o mesmo processo. Depois voltamos para a Terra. Então, nós precisamos voltar sempre aqui, sempre assim, durante muitos e muitas ainda encarnações, a maioria de nós. Precisamos voltar várias vezes. Então, são lições
constantes, são lições profundas, né? Tanto aqui quanto no plano espiritual. Mas aqui realmente é o local das provas, né? É o local que nós vamos provar para nós mesmos que nós estamos melhorando, que nós estamos crescendo, que nós estamos vencendo. Porque nós convivemos com muitas tentações ainda. Nesse planeta, nesse orbe de provas e expiações, nós convivemos com muitas tentações. E o que Jesus diz no Pai Nosso? Livrai-nos, Senhor, né, das tentações. Né? Nos ajuda a conviver com as tentações. Porque as tentações nós vamos passar. Nós vamos passar pelas tentações. Não tem como nós não passarmos. Né? Um professor, uma vez, ele queria explicar sobre as tentações. Sobre nós cairmos nessas tentações. O que acontece? Porque, às vezes, o filho, por exemplo, usa drogas. Aí os pais dizem, são as companhias. Tá vendo? O filho toma um caminho diferente, os pais falam, são as companhias. Realmente, as companhias influenciam. Mas, inicialmente, nós vamos encontrar com aquilo que existe dentro da gente. Nós vamos buscar aquelas situações que ainda existem dentro da gente. Então, se nós começarmos a envolvermos com o crime, é porque o crime existe dentro da gente. Se nós começarmos a envolvermos com as drogas ilícitas, é porque ainda existe esse problema dentro da gente. É uma questão realmente de sintonia. Inicialmente, nós vamos buscar aquilo que existe dentro da gente. Por isso que o trabalho dentro de nós, ele é fundamental. Ele é fundamental. Tem uma mensagem da Alta de Souza, se transformou até em música, uma poesia da Alta de Souza, que tem uma frase que diz assim: volve a teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Volve ao teu templo interno abandonado. Olha só que beleza a Alta de Souza, através da mediunidade de Chico Xavier, né? Dizendo para nós, volve ao teu templo interno abandonado. O nosso templo interno, às vezes, está abandonado. Né? Se nós construirmos um grande castelo e nós abandonarmos este castelo, quando voltarmos, ele vai estar muito sujo, com o mato crescendo dentro, com víboras, né? com animais peçonhentos, né? vai ter muito lixo ali dentro. Por quê? Porque nós abandonamos aquele castelo. Nós abandonamos uma casa, construímos uma casa e abandonamos. Passamos 2 anos, 3, voltamos naquela casa se ela ficou abandonada. Os vidros vão estar quebrados, as portas quebradas. Vai estar uma cena lastimável, né? Uma casa abandonada 3, 4 anos. Então, o nosso templo interno, como disse a Alta de Souza, volve ao teu templo interno abandonado. Né? O que acontece? Nós, muitas vezes, abandonamos o nosso templo interno e passamos a viver 1, 2, 3, 4 encarnações tentando consertar a vida dos outros, tentando consertar os outros, tentando consertar o mundo exterior, esquecendo de consertar o nosso mundo interno, a volver ao nosso templo interno. Esquecemos. Então, precisamos realmente esse trabalho, nós precisamos fazer esse trabalho. O que nós estamos comentando da sociedade que influencia, a questão da educação. Educar, né, as crianças, educar os adolescentes, principalmente, primeiro, através do exemplo, a gente tentar, pelo menos. E também falar, porque Jesus exemplificava e falava.
mostrando que nós precisamos fazer essa mudança interna, entender esta dinâmica interna nossa para nos fortificarmos, para compreender a nossa postura, como nós deveremos relacionar. Então, essa questão das tentações, nós entendemos por que acontece as tentações, né? As provas acontecem. Por quê? Porque muitas vezes nós ainda não trabalhamos esses sentimentos inferiores nossos, né? Aí, um professor queria explicar para os alunos sobre tentação e não estava conseguindo. O que ele fez? Ele fechou um cavalo durante 3 dias. E depois, ele trouxe os alunos para um pátio e soltou o cavalo. E na frente deste cavalo, ele colocou um vasilhame com pedras preciosas e um vasilhame com milho. Automaticamente, o cavalo foi para a vasilha com milho. Aí, a partir daí, ele começou a explicar para os alunos sobre as tentações. Por que o cavalo ele não foi, né, no recipiente de pedras preciosas? Porque pedras preciosas não são importantes para o cavalo. E principalmente naquele momento que ele estava com fome. Naquele momento, o milho era importante. Então, vejam bem, nós buscamos aquilo que é importante para a gente. Aquilo que é necessário para nós. Né? Então, nós precisamos pararmos realmente de condenarmos o mundo, de condenarmos as pessoas, de condenarmos nossos pais, nossas mães, né? Aquelas pessoas que convivem conosco, responsabilizar as pessoas sobre nossas quedas, sobre os nossos desvios, sobre os nossos erros, sobre os nossos desatinos. Jamais, né? É claro que existe essa influência, mas nós precisamos passar por isso, né? Por essas tentações. Precisamos passar para o crescimento nosso. Quantas vezes o espírito, às vezes ele pede para vir ali numa favela, dentro de um grupo de pessoas violentas, né? Às vezes tráfico de droga, prostituição, vem naquele meio, para ele precisa vencer tentações dentro dele. Ele precisa provar para ele mesmo. E nós vemos, às vezes, através dos programas televisivos, às vezes da internet, nós vemos trabalhos belíssimos dentro das favelas. Pessoas fazendo um trabalho de promoção social, né, dentro das favelas, às vezes com música, né, realmente com arte, né, com música, com teatro. Né? Então, trabalhos belíssimos, onde que o meio influencia totalmente a pessoa para o crime, para o desequilíbrio. E ela consegue ali vencer. Então, quantos abnegados espíritos, pessoas, às vezes vão para a África, né, naquela condição subhumana, né, de miséria moral, miséria física, né? Às vezes governantes, ditadores, dificuldades muitas na África, para socorrer pessoas, né? Para educar pessoas. Então, exemplos grandiosos de espíritos missionários. Então, são provas difíceis, não são fáceis. Né? Quando Alcione vai reencarnar, ela estava estudando música em sírios. Imagina, estudando música em sírios para auxiliar, para inspirar artistas da Terra. É muito trabalho, né, nessas esferas mais elevadas que a gente desconhece. Né, o trabalho dos planos mais elevados. Desconhecemos muito. Tem essas obras, principalmente através do Chico Xavier, nos têm revelado muitas informações. Assim. Ainda são muito poucas, né? Mas já são algumas informações em relação a planos mais elevados.
Então, Alcione estava estudando já música. Imagina que tipo de música que ela estava estudando em si. Para influenciar, ela estava fazendo um curso, né? Para influenciar positivamente a arte na Terra, né? E ela toma uma postura de vir na Terra para auxiliar um espírito, uma alma, que na reencarnação que ela vem se chamou Carlos. Então esse espírito ela amava. E o amor é um sentimento que ele não é destruído. Pode passar os anos, o tempo, né, o espaço, ele não é destruído. A partir do momento que existe uma relação de amor, é para sempre, é para a eternidade. Então, ela se propõe a vir reencarnar para ajudar esse espírito. É narrado no livro Renúncia, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito Emmanuel. Ela se propõe. Os espíritos amigos dizem para ela: Alcione, você não precisa. Ela estava fazendo um curso de música em espíritos, imagina. Não conseguimos nem imaginar, né? Que nível de evolução seria isso, né? Que patamar seria isso, né? De grandeza, né, artística, né? Um curso em Sírios. Então, ela renuncia para vir para a Terra, né? Estamos vivendo momentos de provas e expiações, né? Ela vem para ajudar os espíritos amigos, dizer ao Senhor, você não precisa. Ela diz, mas eu quero. Mas você corre o risco de cair. Porque todos nós podemos cair. É questão das tentações. Só o Cristo, diz Emmanuel, que vem na Terra e não erra. Todos nós corremos o risco de errar, de cair. Todos nós. Porque estarmos encarnados aqui é delicado. Ela se propõe, Alcione se propõe a vir para ajudar esse espírito. E é muito interessante quando nós já lemos essa obra 2 vezes, eu quero ler mais vezes ainda. Quando eu estava lendo pela 2ª vez, eu pensei assim, eu quero prestar atenção aqui, observar como age um espírito iluminado, como age um espírito de altas esferas quando está encarnado. Aí é muita renúncia. Emprestamos essa obra para uma senhora uma vez, ela leu, depois que ela terminou, ela me devolveu e disse assim, não gostei desta obra. Eu disse, por que a senhora não gostou? Ela disse, é muita renúncia para o meu gosto, é muita renúncia para o meu gosto, eu não gostei. Né? É muita renúncia dela, mas ela consegue vencer. Então, realmente tem um momento crucial, porque ela encontra com Carlos na Espanha, mas quando ela encontra, ela está com 17 anos, ele havia entrado no catolicismo e estava com a batina. E nasce aquela atração muito forte entre os dois. Ela vem com essa missão. Existia um amor muito grande entre os dois. Mas ela disse, não, né? Você está com a batina, ela busca outro caminho e não fica com ele. Ela vai, a história é maravilhosa, né? Assim, tem as renúncias, né? Tem a parte realmente difícil, de dor, de sofrimento. Ela vai para a França e Carlos depois procura ela, mas ela renuncia. Quando ela fica sabendo que Carlos havia deixado a batina, ela volta para encontrar com ele. Quando ela encontra com ele, ele está casado e com filhos. E aí, aquele sentimento entre os dois existia. Ele diz assim, que ia deixar a família para ficar com ela. Ela disse, não constrói felicidade em cima da infelicidade dos outros.
e ela afasta novamente. Então, assim, a trama do livro, né, os ensinamentos são profundos, profundos. Mas ela consegue passar pelas tentações e ela consegue vencer, né? E ela desencarna bem espiritualmente. Os espíritos disseram assim: olha, senhor, talvez Carlos, esse espírito que você ama, ainda não vai transformar nessa encarnação. Os espíritos superiores conhecem muito bem o nosso íntimo. Talvez ele não vai transformar, mas ela disse: eu quero ir, né? E realmente ela não consegue totalmente, mas os exemplos dela, né, as palavras, os exemplos, ficaram gravados na alma do Carlos, para que ele pudesse dar uma guinada, talvez na próxima encarnação, né? Então nós vemos que do Varro ele vai a Cristo, né? Ele pede 100 anos para ajudar uma espírita. Então, gente, a doutrina espírita vem clarear para a gente, vem nos abrir, né, os nossos entendimentos, né? Vem alargar as nossas percepções para a gente entender a grandeza, a oportunidade sublime de estarmos encarnados. Aí a gente passa a olhar a vida e ver a vida com olhos diferentes. Porque não tem outra lógica da vida se não existir a reencarnação. Se não existir várias vidas sucessivas. A reencarnação consegue explicar para nós quase todos os nossos problemas. Nós entendemos a lei da reencarnação, não é? Quase todos. Então, é importante nós entendermos isso, né? E entendermos que estamos no mundo para aprender, para evoluir. E aprendemos com a dor, muito com a dor. Aprendemos com o sofrimento nosso, precisamos aprender com o sofrimento do outro também, porque tudo é lição. Tudo é lição, né? Nada é por acaso. Então, mesmo esse caos aparente, né, que em determinado momento você pensa assim: nossa, mas está um caos. Parece que o mundo está perdido, não é? Uma vez conversando com uma senhora bem velhinha, ela disse assim: já está na hora de eu ir embora dessa terra. Estou vendo muitas coisas aqui que eu não estou gostando, né? Está na hora de eu ir embora. E realmente nós vemos muitas coisas que nós não gostamos, né? Às vezes que não faz parte da gente. Nós vemos às vezes, né? Mas precisamos estarmos aqui. Precisamos estar e precisamos ter este olhar, né? Este olhar mais elevado. Por isso que a Alda de Souza, nessa mensagem belíssima através do Chico, nesse poema, ela vem nos alertar: volve ao teu templo interno abandonado. Entra na tua casa, como disse Cristo. Entra no teu interior, te entenda, né? Te conheça. Jesus está nos exortando a isso, né? Que nós nos conhecemos, que nós procuramos nos entender para conseguirmos entender o próximo, entender o mundo, entender Deus. Então precisamos sim fazer essa viagem interior para relacionarmos melhor com o ser humano, para relacionarmos melhor com as pessoas, para aproveitarmos a oportunidade. Se o André Luiz diz para nós que o mal não existe, o mal é o bem mal interpretado, até o próprio mal ele se torna bem, né? Às vezes, mais para frente, ele vai se tornar um bem. Nós vamos entender que foi um bem, né? O mal que veio até nós, não o mal que nós criamos. Porque Jesus disse: o mal não é o que entra pela boca do homem. O mal é o que sai da boca do homem. O mal não é o que as pessoas fazem para a gente. O mal é que nós fazemos para as pessoas. Isso que é o mal, né? Porque ele existe dentro da gente ainda. Então, quando a pessoa nos agride, não é o mal. Quando nós revidamos, é o mal. Quando a pessoa faz fofoca com o nosso nome, não é o mal. Quando nós fazemos fofoca, é o mal. Para nós. Então, o mal é aquilo que sai da gente para prejudicar outras pessoas. É o mal, não é?
Então, o que as pessoas fazem, o que acontece em volta, é mal para as pessoas, não para a gente. Então, não é um mal para a gente. Então, a gente entender isso. Que é isso quando ele diz que o mal é o bem mal interpretado. Né? Então, na medida que nós vamos entendendo isto, nós vamos vivendo mais em paz, mais com fé, com mais esperança. Né? Porque nós sabemos que não estamos sozinhos, que estamos amparados, que Deus está conosco, que Jesus está conosco, que os amigos espirituais estão conosco, que existe um anjo da guarda que está conosco, que existem amizades puras e sadias aqui encarnadas, existem. Né? Ah, não existe amigo, existe. Existe sim. Existe amizade puras e sadias, sim. Né? É claro que todo mundo falha, todo mundo erra. Quando um amigo falha com a gente, já não é meu amigo mais. Ele é passível de erro, como nós também. Mas só que é nosso amigo. A gente precisa continuar amigo. Só porque falhou com a gente uma vez, duas vezes? Não. Né? Precisamos ter esse jogo de cintura, né? Entender que as pessoas falham conosco, como nós falhamos com as pessoas. E aí a gente começa a perceber que nós precisamos, como os porcos espinhos, do calor vital do outro. Nós precisamos do outro para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento. Nós não conseguimos viver sem outro, sem outras pessoas. Não conseguimos. Então, entendermos e procurarmos buscar fazer o melhor. Não é? Gente, nós estamos chegando ao final e como nós comentamos essa frase desse poema da Alta de Souza, nós queríamos reler, que nós já lemos aqui uma vez. É uma mensagem realmente muito bonita, psicografada pelo Chico Xavier. Meu irmão, tuas preces mais sinceras, singelas, são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes chora consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve a teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Bom final de sábado, né? Uma boa noite, um bom final de semana para todos nós e uma semana maravilhosa, uma semana que nós possamos vivê-la mais em paz e que todos nós fiquemos com Deus.